pessoal, é com muita alegria que estamos iniciando esse encontro com os amigos do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, especificamente os companheiros que estão envolvidos no módulo de estudo, né? Que a gente tem a oportunidade de vez em quando visitar. Para mim, aquele motivo de muita alegria estar com vocês, e vocês me conhecem já há algum tempo, sabe que isso, essa expressão, ela vem do coração, sem muita sem muito protocolo, enfim. Uma vez que estar com vocês também é ressignificar a minha história no cenário espiritista, pois aí nesse grupo, como vocês estão agora, eu dei os primeiros passos lá pelos anos 1987 em diante. Estou ficando um pouco mais ancião, mas a saudade, o tempo, hoje eu dialogava com a minha filha, o tempo ele é um recurso didático para nos auxiliar no processo do progresso. Mas quando o assunto é experiência, o tempo ele tem que estar associado com um espaço que foi gerado por um evento. E o que vale é o arquivo que está dentro da gente. Então não importa se foi ontem, se foi há 40, 50 anos, dependendo da idade, o tempo se torna presente quando você aciona. O tempo, sob o ponto de vista da experiência. Então, voltar ao ano de 1987, quando dei os primeiros passos, hoje eu posso dizer que foi a gênese da minha vida. Gênese, gerar vida. Vamos começar? Agradeço por vocês me convidarem para o primeiro encontro, quando esse grupo vai se debruçar, vai dar as mãos para estudar essa obra magnânima, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então nós vamos lembrar que esse livro foi publicado no dia 6 de janeiro de 68. Pessoal, eu vou contar uma coisa para vocês, se vocês não espalhem, por favor. E para quem não me conhece, eu tento trabalhar de uma forma mais próxima possível, leve, de sorte que a gente possa superar em determinados momentos a aridez filosófica, né? Porque muitas vezes a gente fica assim, nossa, mas... Não, calma, nós vamos resolver isso da melhor maneira possível. Então, eu estou aqui com vocês, inclusive eu acabo nem fazendo o jabá, né? Eu não fui treinado para ser da área da comunicação, não, mas eu estou aqui no canal Gênese, no estúdio do canal que é alimentado, fomentado pela Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, centro que eu tive a honra de fundar junto com alguns outros amigos, no dia 1º de abril do ano de 2008. Por que 1º de abril? Dentro de tantas histórias, 1º de abril é o dia que foi inaugurado a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, o dia do livro. Então nós fizemos uma alusão histórica, uma vez que o patrono da nossa casa é Allan Kardec. E carinhosamente, como bom mineiro que somos, Kardec não está sozinho, é ele e a Amélie Boudet, a sua esposa. Então os patronos da nossa casa é esse casal bendito. Naturalmente vocês sabem que isso é uma forma carinhosa de reverenciá-lo, reverenciar o casal. Uma vez que a gente vai mergulhando no conhecimento espírita, e quando eu dei os primeiros passos, eu não tinha a informação que hoje a gente conseguiu adquirir. Aliás, o movimento espírita recebe isso há pouco tempo. O papel fundamental de Amélie Boudet junto com Kardec na codificação espírita. Vai uma dica para vocês. Conheçam a vida dessa mulher. Ela foi gigante, em todos os sentidos. A definir também que a obra
Deus não vai colocar uma obra tão gigante na mão de um só homem. Lembrem disso. Foi o próprio Espírito de Verdade que falou para Kardec. Outros estavam preparados se ele falhasse, não é assim? Mas é importante a gente lembrar que nos processos da evolução, as tarefas, quanto maior sejam, elas envolvem grupos, muitos espíritos, equipe. Aprendemos em Espiritismo que existe uma lei universal intitulada colaboração. Colaboração mútua e universal. É uma expressão usada por Emmanuel na introdução do livro Paulo Estevam. Procurem lá. Ele vai desdobrando o que a gente encontra a partir das falas de Kardec e dos espíritos. Por isso é doutrina dos espíritos. Olha que legal. Primeiro Kardec tira aquela condição de avocar para si, né? Não. Leiam a introdução do livro dos Espíritos quando ele vai dizer que o papel dele foi organizar. E tem um detalhe importante, tá? A gente passa batido. Ele fala que quando ele acessou as informações, as revelações, ele não tinha nenhuma ideia preconcebida. Isso é fantástico. Ele não entrou com nada pronto na cabeça. Ele foi descobrir tudo sob o ponto de vista da revelação a partir do contato com os espíritos. É lógico que o papel como organizador, competente, escritor, para falar só sobre o ponto de vista humano e daquela época, ele reuniu todas as condições para isso. Me desculpe, não estava no script, eu estou fazendo esse bate-papo com vocês. Como caracteriza o meu trabalho, eu não trago nada pronto. Lógico que eu tenho a matéria na mente, porque eu estudo ela toda hora. Mas eu me adapto à necessidade, ao lugar, às pessoas. Então, vamos lá. Kardec era órfão de pai e avô, sabiam? Pois é. Nós estamos falando de 1804, quando ele nasceu. Vamos lembrar? Revolução Francesa, 1789? Aquele era o cenário. O pai morreu na guerra. O avô era girondino, aquelas batalhas internas, políticas, entre jacobinos e girondinos na França. Os jacobinos exaltados, os girondinos conservadores. O cenário não era simples. Kardec foi... Por que eu conto isso? Para a gente pensar numa criança que não tinha referência paterna. Foi criado pela avó e pela mãe. Essa criança, com 10 anos, é mandada para um instituto para estudar com Pestalozzi. Naturalmente, transferências psicológicas, sentimentais acontecem aos estudantes de psicologia. Uma alma sensível. E, por certo, com suas necessidades. Esse fato é muito importante para a gente entender um pouco do que aconteceu nessa trajetória dele, inclusive de ter se transformado em professor. Discípulo de um dos maiores pedagogos da história, João Henrique Pestalozzi, incompreendido no mundo atual materialista de uma escola que forma só soldado, homens para o mercado, mas que não educam, sob o ponto de vista de profundidade. Fiz-me claro? Então a educação pestalozziana, inspirada em Rousseau, em Kant, em tantos, na filosofia clássica, é a educação da alma, é formação de caracteres. Kardec colocou esse comentário na questão 685 do Livro dos Espíritos. Gente, isso é muito importante, vocês me perdoem, mas não dá para iniciar qualquer trabalho se você não trazer um pouco de história, para a gente entender como que começa, por que estamos e para onde vamos.
Se a gente não sabe para onde queremos ir, qualquer caminho serve, não é mesmo? Pois bem, então ele se torna esse gigante, o cenário intelectual favorecia para os debates, o espiritualismo racional era uma matéria na escola, que se dividia em duas vertentes, vamos dizer assim. A parte filosófica, filosofia moral de profundidade, psicologia, que estudava a alma encarnada, não é esse viés psicológico que caminhou a partir do final do XIX, século XX. Era bem diferente a psicologia, tratava muito dos aspectos morais. Olha que interessante. Alma encarnada, isso veio no final do século XVIII, do século XVII, com Minet de Biran. Então começou-se a discutir em ciência a alma encarnada. É muito diferente de se estudar o cérebro como o órgão que produz, que comanda. Não, é mente. Perceberam? Mais à frente, o espiritualismo racional vai discutir a teodiceia, Deus, não no sentido religioso, mas no sentido de inteligência, de criador, toda parte. Tem alguma semelhança com questões que a gente vê, estuda no Livro dos Espíritos? Para definir o seguinte, as leis morais do Livro dos Espíritos era tema filosófico na academia. Quando eu cheguei no Espiritismo, não foi essa a informação que eu tive. Eu e mais várias gerações. A mensagem que era passada é que Allan Kardec foi descobrir o Espiritismo pelos Espíritos. Ele era estudante de magnetismo, ele era um intelectual, escritor, isso todo mundo sabe. Escreveu mais de 20 obras. Ele mudou o esquema. Ele mudou alguns conceitos da aritmética, da língua. Ele era reconhecido, uma figura emblemática, respeitada. E não é à toa que ele não assina Leon Denisard nas obras espíritas, porque ele seria confundido. Então ele abre mão do nome. Isso fala de despersonalização, mas também discute o diálogo, traz o diálogo sob o ponto de vista social, filosófico, daquela época. O cidadão Allan Kardec, desculpa, o professor Rivail, ou Rivai, certo? Então, ele, sim, encontrou o espiritismo a partir dos fenômenos mediúnicos. O espiritismo ou o trato com os espíritos, isso é fundamental. À medida em que E outra coisa, vai aí uma informação que também é de poucos anos que chegou para o movimento espírita. As questões do Livro dos Espíritos, a maioria delas, a primeira edição do Livro dos Espíritos tinha 511, agora me falha o detalhe, 500 e poucas questões. A maioria delas foi elaborada na casa do Sr. Rustem, com alguns médiuns, mas em destaque Ruth Celine Jafé, que reencarnou numa vida posterior no dia 2 de abril de 1910. Aqui pertinho, Pedro Leopoldo. Sabe de quem que eu estou falando? Francisco Cândido Xavier, é a médium Celine Jafé. Kardec recebe depois de toda aquela história que vocês já conhecem, ele recebe vários cadernos, brochuras. O senhor podia organizar isso para nós, que tinha, salvo engano, tinha mais de 6 anos que eles faziam aquelas reuniões, faziam perguntas e a médium se postava e os espíritos, ela sonâmbula, os espíritos respondiam às perguntas. E essas perguntas, repito, eram formuladas na academia, eram debatidas. Pois bem, gente, o cenário era pródigo. Hoje nós temos condições de estudar o século XIX e vai dicas, tem muito biógrafo que trata desses temas.
vai para fora do movimento espírita para vocês beberem em fontes ricas, isentas, porque assim fica melhor. Porque no cenário espírita, podemos dizer que só de 1, 2, 3 anos para cá, apareceu, surgiu, foi oferecido uma avalanche de documentos. Então, a biografia espírita, ela é muito fraca, podemos assim dizer. Ela está começando a ser construída agora, porque antes era conto oral, geração para geração. E muitas coisas que a gente tinha como verdades. Sabe aquela história? Que a verdade vai aparecer num determinado momento? Eu estou dialogando com história, com pesquisa. Até hoje não se descobre algo. Sempre surge uma notícia no meio dos egiptólogos, pesquisas. Olha para você ver que coisa legal. Então não tem nada. Nós não estamos aqui desconstruindo, não. Nós estamos aqui construindo a partir do advento da ciência humana, da tecnologia. Bibliotecas que se abriram. Então, por exemplo, Canuto de Abreu tinha documentos que o Emmanuel disse para ele, através do Chico, que era para ele guardar, que ele não podia publicar. Documentos que ele trouxe da França. Então vale aí vocês conhecerem essa história com calma, porque muitas vezes nós temos pesquisadores que oferecem, mas também opinam, e aonde há opinião a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque costumamos precipitar. E em ciência, nós temos que estar sempre pronto a recomeçar, a revisar, a ressignificar, a partir de uma nova informação. Compreenderam o que eu quero dizer? Por que você está falando isso, Carlos Alberto? Porque hoje vocês estão encontrando pela primeira vez para estudar esse livro. Então, passar um pouquinho os olhos pela história, Kardec, os intelectuais, a formação da Sociedade Espírita de Paris, primeiro centro espírita do mundo, vamos dizer assim, sob o ponto de vista de uma orientação, de uma regulamentação teórica, que foi um processo metodológico desenvolvido a partir do empirismo de Kardec. Ele conversava com os espíritos e ia colocar em prática nas reuniões. Mas não foi Kardec que fez a primeira reunião mediúnica. Eu acabei de dizer para vocês que na casa do Sr. Rustem tinha reuniões com efeitos intelectuais. Então não pensa, a gente pensava que as psicografias, as psicofonias, com mensagens elaboradas, veio só a partir de Kardec. Isso não é verdade. Ele se deparou, sim, a primeira vez com o que estava na moda, mesas girantes. Vocês conhecem as histórias. Eu não vou repeti-las, para não cansar. Eu gosto de ler. E todas as vezes que eu passo os olhos nessas mesas girantes, eu sempre aprendo alguma coisa. Aliás, há pouco tempo foi publicada uma obra, fico devendo para vocês o título, mas as reuniões mediúnicas que foram realizadas com a presença de Vitor Hugo e sua família. Sabia que Vitor Hugo, o grande escritor, se convertera ao espiritismo? Então é um livro, eu não tenho agora de memória o nome, porque eu li uma vez só, ainda vou pesquisar, mas isso vocês encontram aí na internet, nas livrarias. Vale a pena. Então, funcionário assim, de comunicações, no início, um tanto quanto precárias, com dificuldades, mas ao mesmo tempo com muita autenticidade mediúnica, porque médiuns reencarnaram naquele período preparados à chamada mediunidade natural, certo? Então, hoje em dia, se torna quase que raro você encontrar esse tipo de médiuns, porque nós estamos entrando numa outra fase. Inclusive, que a mediunidade vai se tornar comum nos lares, na sociedade. Então, não vai haver esse destaque todo que hoje tem para médiuns, que graças a Deus, até com o advento da desencarnação do Chico, isso nós estamos constatando na prática. E, naturalmente,
vendo muitos frutos teratológicos por aí. Mas é um processo, Porque o grande lance no futuro é a mediunidade, sob o ponto de vista da inspiração, da sensibilidade, porque é uma faculdade de todos, certo? Então, Kardec, voltando, depois que ele passa por todo esse processo de descobertas, de elaboração, ele dá uma vida. Aliás, vale lembrar que ele começa a lidar com esses fenômenos em 54, 55. O Livro dos Espíritos é publicado em 57, 1857, e de 57 até 1869 ele desencarna no início, março. Foi totalmente dedicado à doutrina, à elaboração dessa doutrina maravilhosa. Aí a gente sabe que surge o Livro dos Espíritos, que é a coluna vertebral, né? É o corpo doutrinário. Aí em seguida, por estar lidando com médiuns, como educador, precisando de orientar, lidando com a própria orientação dos espíritos, tinha muitas dificuldades, então ele resolve escrever um tratado. É a parte, podemos dizer, a parte científica do espiritismo. Isso gerou debates na época. Não, mas científico, ciência tem que ter comprovação. Não é assim? O materialista vai discutir nesses termos. E Kardec explica que não necessariamente a comprovação, sob o ponto de vista material, mas todo o processo, toda teoria, todo desenvolvimento metodológico, ele traz aspectos de ciência. Observação, critério, conclusões, críticas, por aí vai. Então, o aspecto científico do espiritismo, nós podemos hoje, com muita tranquilidade, dizer é a teoria da mediunidade, a teoria da psicologia que começou com Minet de Biran. Entendam isso, isso é muito importante. Estudo psicológico do espírito. Nós vamos encontrar no frontispício da Revista Espírita. Vocês têm estudado a Revista Espírita? Olha, se quiser conhecer o pensamento de Kardec, vocês têm que ir lá na Revista Espírita. Porque o Livro dos Espíritos são perguntas que nem todas foram formuladas por ele. Ah, eu falei do Livro dos Espíritos, 500 e... Pesquise para mim aí, Pedro, até se você puder, a primeira edição do Livro dos Espíritos, quantas questões? Eu não gosto de perder para a memória, porque se você perder para a memória, quando você chegar na minha idade, meu amigo, você começar a esquecer onde colocou a chave, você está lascado porque não vai achar a chave. Então, desde novo, você diz, memória, eu te comando. E quando você esquecer alguma coisa, vai até de madrugada, até lembrar, depois você dorme. É um esforço. A segunda parte, ou melhor, a segunda edição do Livro dos Espíritos já saiu com as 1019 questões. Então, a segunda parte do Livro dos Espíritos, sim, toda coordenada por Kardec. Entenderam? Historicamente é importante a gente verificar. Porque existem comentários do Livro dos Espíritos que foram escritos por Kardec e outros, orientação dos Espíritos. Então lá está despersonalizado. Não tem o nome do Kardec e não tem também o Espírito que ditou. Por quê? Qual que é a ideia? São comentários das questões. E também é um convite para que a gente aprenda filosoficamente a questionar. E aí a gente vai observar um espírito lógico, sequência. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Me perdoe, tá, amigos? Vocês me chamaram para falar do livro A Gênese. Mas eu preciso de fazer esse preâmbulo, é fundamental. Como eu disse, não estava no script. E eu estou diante do retrato do nosso mestre Allan Kardec, que está no nosso estúdio. Então, para ser honesto com o que eu faço, fidedigno com o que eu me propus, eu tenho que seguir essa linha metodológica. Então, voltando, o Livro dos Espíritos é a estrutura, 4 partes. Kardec, então, lidando com a mediunidade, vai escrever um tratado, mediunidade, médiuns. Frontispício do livro,
Olha que legal. Guia dos médiuns. O médium que não estuda o livro dos médiuns, ele está a pé de guia, não está? É cego guiando cego. Onde que vai dar isso? Boa coisa não. Aliás, Kardec diz que todos os problemas que podem incorrer no movimento espírita é a falta de conhecimento doutrinário. 501 perguntas. Está respondendo o nosso Pedro aí no chat. Obrigado, Pedro. Petros, sobre ti edificarei o conhecimento. Hein? Para brincar com o nosso amigo. Então, continuando, 501 questões. Então, voltando, né, para não perder o ritmo, ele desenvolve o livro dos médiuns, que na verdade se torna um estudo, observem a didática, um estudo da segunda parte do livro dos espíritos, sob o ponto de vista da mediunidade. Os espíritos orientaram, percepção do pedagogo, ele foi chamado para um recolhimento preparatório, porque os espíritos tinham uma nova tarefa para ele. Um estudo sobre a terceira parte do livro dos espíritos. O que aconteceu? Ele vai para uma casa no campo, fica isolado e se torna instrumento para que Jesus trouxesse qual livro? Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente observar, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um misto de textos escritos por Kardec, teorias doutrinárias, mas se a gente espremer o livro, a maior parte são mensagens dos espíritos, sobre o ponto de vista analítico do Evangelho de Jesus. Aí a dica, a filosofia espírita se pauta, se arrima, se inspira, é norteada pela moral do Cristo. Aí a gente aprende que a moral do Cristo é a essência de toda a filosofia, de todas as escolas. Ela dialoga em todos os departamentos. Filosofias sob o ponto de vista da moral, que eleva, que enleva. Porque existem filosofias do mal por aí, não existe? Então a gente só faz esse ajuste técnico. E o que é muito legal, Kardec fala que quem é os precursores do cristianismo? Sócrates e Platão. Ele vai para a clássica, ele vai para o mundo antigo. Sócrates e Platão, na verdade, representam muitas tradições, muitos filósofos que os predecederam. Não é verdade? Parmênides, e aí a gente pode citar vários. E a gente vai aprendendo com o Espiritismo que nenhum deles se contradizem. Eles captam parcelas da verdade e apresentam. Se você for lá para o campo dos filósofos, eles vão dizer que Aristóteles tem um bom embate com Platão, não é verdade? Mas na verdade, redundou, hein? Repetiu. Na verdade, eles estão vendo a mesma coisa sob pontos de vista diferentes. Mas eles estão falando da mesma coisa. Aprender a recordar. Aristóteles discorda, não. É começar do zero. Não é assim? Os dois estão certos. Para quem estuda evolução. Não necessariamente para quem estuda espiritismo, porque existem estudiosos do espiritismo que não estudam evolução. Como assim? Espíritas letristas. Espíritas que dialogam com textos, mas não aprofundam. Repetem muito bem. Formam escolas. Então, o Cláudio Júnior colocou uma mensagem super legal aí. Pedro, repete ela para mim aí, só para... eu não consigo voltar. Eu faço questão de ler o comentário aí do chat. Perfeito, Beto. Os naturalistas ou os pré-socráticos? Grandes questões são abordadas. Isso aí. E elas continuam sendo desenvolvidas. Desaguam, por exemplo, em Agostinho. Olha que legal. Vocês já viram Agostinho? Um amigo do nosso grupo,
me foi revelado que ele é tutelado por equipes que representam Agostinho. Aí um dia, eu dialogando no estudo, eu falei assim, estuda Agostinho? Aí ele falou assim, nas questões que estão no Espiritismo? Eu falei assim, também. Onde que eu devo ir? Eu falei assim, pergunta para Agostinho. Não, me dá uma dica de um livro. Eu falei assim, dialoga com Agostinho. Se você está inspirado, é protegido por ele, desenvolva a faculdade de conversar com Agostinho. Perceberam o que eu estou fazendo? Qual é a didática? Procura, descubra, peça, que a vida responde. Kardec, na última frase da introdução do Livro dos Espíritos, afirma que no universo tudo está interligado, do alfa ao ômega. Basta você fazer a conexão. A ligação já existe. Você que tem que criar a sintonia. O Jung trouxe, numa visão no século XX, uma palavrinha interessante que, na verdade, é a mesma coisa. A teoria da sincronicidade. Começa a pensar no assunto. Daqui a pouco você vai assistir um filme sem querer na televisão que vai tratar. Alguém te telefona, fala desse assunto. De repente um livro brilha na sua frente na biblioteca. E você vai se deparar com esse tema, porque você está acessando. Sabe aquela história de Jesus? Pedi, obtereis, buscai, acharei, batei, abri-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate, a vida abre. Falei rapidinho, hein? Está no piloto automático, acabou. Pelo menos para memorizar a gente serve para alguma coisa. Mas na verdade é porque é uma dinâmica evolutiva. Estuda essas equações. Pedir, abrir. O horizonte mental, percepção, é pedido. Buscai. E aí vai. Não é o nosso enfoque. Mas a gente pode um dia voltar para trabalhar essas questões. Kardec pediu, os espíritos responderam. Então, e respondem com tarefas. E ele foi, atendeu e veio o Evangelho segundo o Espiritismo. Ponto, gente. Eu estou falando de 1864. Nesse período, Kardec tem um problema de saúde. Ele teve que ficar afastado 1 ano das tarefas. Eu fui saber disso há 2 anos atrás. Eu falei assim, meu Deus, por que eu não descobri isso antes, hein? Talvez não ia saber usar. Aí, o que aconteceu? Rosa, Márcia, Daniela, Rosângela, Cláudio, todos que estão aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse, tem muitas mensagens dos Espíritos. Aliás, vai uma dica, hein? Estude o capítulo final, Preces Espíritas. Antes de cada prece tem um tratado doutrinário. Se vocês fizerem um grupo de estudo para estudar as preces espíritas, vocês vão ter muito material para estudar. E a gente acha que ele só está dando cartilha para orar. Orar pelos obsessores, Pessoal, não dá para estudar espiritismo por recorte, por isso que eu estou falando para vocês. Então, depois disso ele tem um problema de saúde, e o interessante, os espíritos alertaram que ele ia entrar num calvário dificílimo. Porque não foi só o problema de saúde. O movimento espírita, os espíritas que estavam com ele, começam a entrar em embates, que não tinham profundidade. Se nos dias futuros, quantos intelectuais espíritas viveram essas disputas intelectuais? Imagina aquele período, o pessoal tinha 2, 3 anos. Igual há pouco tempo eu vi um companheiro questionando o Dr. Bezerra de Menezes no cenário político. Mas ele foi contraditório com a doutrina espírita. Eu falei assim, olha, meu amigo, Dr. Bezerra era campeão da caridade. Ele conheceu o espiritismo no final do século XIX. Dr. Bezerra estudou muito pouco o espiritismo, ele não tinha tempo.
questão é a envergadura moral daquele homem que o fez cristão. E o espírita e o cristão se confundem. Compreenderam? Então não adianta você ter teorias espetaculares de doutrina espírita se o comportamento é distante. Então reconhece o verdadeiro espírita pelo bem que ele esparge. Esse é o espírita, com E maiúsculo. Kardec foi perseguido. Começou naquele período a surgir teorias estranhas, ditas espíritas. E hoje nós já temos mensagens, livros que tratam do assunto com muita clareza. E ele precisa de fazer ele já estava no processo das viagens para falar com os espíritas sobre espiritismo. Leiam Viagem Espírita de 1862, vocês vão ver como que Kardec se comportava, como ele parlava. Não vou usar a palavra pregar, né, porque não cabe muito nos dias atuais, mas como ele explanava. Perceberam? E em meio a essas dores, ele cai. Ou ele é parado, vamos dizer assim, pela circunstância. Aí Kardec vai escrever um livro que é extraordinário. E nós fomos descobrir isso há pouco tempo também. Qual livro? O Céu e o Inferno. Se discute no movimento espírita alguns problemas sobre esse livro. E agora foi publicado mês passado pela editora FEAL a tradução que não tinha no movimento espírita brasileiro e mundial da terceira edição do livro Céu e o Inferno. Aqui nós temos a quarta edição, que se discute se foi ou não Kardec que mudou, porque ele publicou essa obra e a quarta edição dessa obra foi depositada na Biblioteca de Paris 6 meses depois da sua desencarnação, modificada, aonde o prefácio, só para vocês terem uma ideia, foi retirado. Por que eu vou contar isso? Porque eu vou chegar na Gênese. E foram muitas mudanças. E as mudanças foram doutrinárias, filosóficas. Céu e Inferno, ele traz a teoria moral espírita, escrita pelo próprio codificador. E na terceira edição, que é a mesma que a primeira, vocês não vão encontrar o capítulo 8º, que na terceira é o 7º, com o título Código Penal da Vida Futura. Isso foi uma alteração que foi feita. Vocês vão encontrar um estudo sobre a justiça divina, a teoria das penas futuras, mas sobre o ponto de vista da justiça da alma, as leis que regem o destino da alma. Muda completamente de configuração o painel. Porque pena, sanção, juízes, né, condenações, é um diálogo com outro tipo de teoria das religiões tradicionais, que Emmanuel Kant trata como heteronomia. O que é a heteronomia? A evolução que se dá por regras de fora, que dá poder, que sugere organizações, mutilações. Sobre outro ponto de vista, culpa, medo, pagamento, dívida. Compreenderam? Kardec escreve essa teoria e eu estou estudando-a, pois adquiri a obra e estou encantado. E sobre o ponto de vista prático, constato que eu sempre tive muita dificuldade com a obra O Céu e o Inferno. Achava os textos muito estranhos. E agora eu
que sou um grão de areia no universo, constato na prática que o pensamento de Kardec foi todo travado. Céu e Inferno é uma obra para se estudar, pois o Espiritismo não se circunscreve ao Livro dos Espíritos ou ao Evangelho segundo o Espiritismo, como os religiosos fazem, ou ao Livro dos Médiuns, como os psiquistas, os mediunistas adotam. O Espiritismo, a pungência dele está na sua teoria moral. O diferencial do Espiritismo é que ele estuda causas e consequências, como nenhuma outra proposta filosófica oferece. Então Kardec escreve essa obra vivendo um período de muitas dores. Quando ele teoriza sobre expiação, sobre provas, ele não estava escrevendo como um teórico, elaborando teses sobre o ponto de vista apenas intelectual. Ele estava pondo a alma dele naquilo que ele escrevia sobre a tutela dos espíritos. É uma dica para que vocês possam beber dessa fonte. E dentro de todo esse cenário, nós caminhamos mais algum tempo para chegar no dia 6 de janeiro de 1868, com a publicação do livro que você se propõe a estudar. A definir o seguinte: o livro, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, é a continuação da teoria que Allan Kardec está escrevendo, apoiado nos ensinos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo e de todo o compêndio que está na Revista Espírita. Essa obra, como o Céu e o Inferno, palavras de Kardec, isso não é invenção do Carlos Alberto. E eu não vou reler para vocês, porque hoje o encontro, eu não estou tão preocupado em ficar recitando os textos, porque a ideia aqui é sugerir que vocês estudem, constate o que eu estou falando. Mas no livro Céu e Inferno ele diz que aquela obra era o coroamento, é a expressão que ele usa, o coroamento a um trabalho que foi realizado. O mesmo que nos deparamos com o livro Gênese, ou a Gênese. Me sinto na obrigação ainda de trazer um aspecto histórico. Mais um elemento para vocês anotarem. Nós conhecemos, na tradição judaica, o Pentateuco mosaico, não é verdade? Que começa com o livro Gênese. Lembrando que Moisés escreveu essa obra a partir do conteúdo intelectual, das experiências vivenciadas por ele mesmo na escola de Tebas, na religião egípcia. Foi lá que, na linguagem da mesma tradição, ele foi iniciado. É um livro enigmático, cheio de símbolos. Ou a gente percorre o jardim infantil do Éden e ficamos ainda imaginando o que vem a ser. E disse Deus, haja luz. E a luz foi feita e viu Deus que a luz era boa. Esse versículo, ele é a síntese de todo o pensamento trabalhado na escola de Hermes Trismegisto, no Egito Antigo. E aí vai. Mas eu não vou me ater nesse detalhe. Para falar da luz, do som, do psiquismo,
Não, não. A gente pode ter muito tempo para estudar inspirado no livro A Gênese. Pois Allan Kardec diz o seguinte, está aqui nessa obra, no primeiro capítulo, a natureza da revelação espírita. Está também esculpido no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, não vim destruir a lei. Aliança da ciência e da religião, estão lembrados? Mas vocês vão encontrar também no Livro dos Médiuns. Ah, pessoal, na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec diz assim, que o Espiritismo é uma chave que faltava para a humanidade estudar as tradições antigas. Juntar os elementos esparsos, confusos. O Espiritismo veio abrir as portas do conhecimento de profundidade. Kardec diz assim, ele não podia ter vindo antes, porque ele iria morrer no nascedouro. Ele veio no momento certo. Lembram que eu falei do cenário, do ambiente da França, país luz, Paris, cidade luz do mundo? Narra os historiadores que milhões e milhões de pessoas viajaram, passearam ou sonhavam em estudar em Yverdun, ou melhor dizendo, em Sorbonne, nas escolas francesas. Pois lá se estudava o espiritualismo racional. Então Kardec, na introdução do livro A Gênese, vem dizer para a gente que o Espiritismo vem inaugurar um novo tempo. Nós, espíritas, ficamos vislumbrando que novo tempo é esse. Sabe o que dá Ibope? Palestras sobre mundo de regeneração. Enche as plateias, é difícil achar ingresso. Mas se fala de temas, sob o ponto de vista superficial. Porque a regeneração que Allan Kardec trata para nós nessa obra, e eu vou citar, para dar uma dica para vocês que estão anotando, primeiramente eu queria indicar que vocês adquiram o livro A Gênese pela editora FEAL. Acabei de indicar O Céu e o Inferno pela editora FEAL, não foi? Nós vamos encontrar um comentário muito interessante que eu vou ler para vocês sobre o que vem a ser regeneração. Allan Kardec faz referência à regeneração da humanidade, ou gerar humanidade futura sob novas bases, substituindo o egoísmo e o orgulho pela caridade, fraternidade e solidariedade. As instituições do mundo velho não farão mais sentido nesse mundo novo. No item 20º desta obra, que vocês não vão encontrar na Gênese, que possivelmente você tem em casa, porque ela também foi muito modificada, nós vamos encontrar a seguinte expressão. Esse item todo foi suprimido. Vejam a importância desse texto. Vocês me perdoem, vocês me dão 2 minutinhos? Só vou ler esse pedacinho, prometo. Ele falando sobre o movimento regenerador. O Espiritismo tem um papel considerável. Não o espiritismo ridículo, inventado por uma crítica zombeteira, mas o espiritismo filosófico, como compreende qualquer um que se dê ao trabalho de buscar a amêndoa em sua casca. Pelas provas que oferece das verdades fundamentais, ele preenche o vazio
que a incredulidade criou nas ideias e nas crenças. Antes de continuar, esse texto foi publicado em 1868. Eu pergunto para vocês, esse texto, que naturalmente se inspira naquele período, esse texto não é um texto atemporal? Ele não está muito vinculado ao que nós vivemos atualmente? Então prestem atenção nessa frase. Pelas provas que oferece das verdades fundamentais, ele preenche o vazio que a incredulidade criou nas ideias e nas crenças. Nunca a humanidade foi tão incrédula. Pela certeza que dá de um futuro conforme a justiça de Deus, e que a mais severa razão pode admitir, atenua as amarguras da vida e previne os funestos efeitos do desespero. Fazendo conhecer novas leis da natureza, ele dá a chave de fenômenos incompreendidos e de problemas insolúveis até hoje, destruindo, ao mesmo tempo, a incredulidade e a superstição. Para ele não há nem sobrenatural, nem maravilhoso. Tudo acontece no mundo em virtude de leis imutáveis. Anote essa frase. Eu queria ter chegado nela. E chegamos. Longe de substituir um exclusivismo por outro, o Espiritismo se apresenta como campeão absoluto da liberdade de consciência. Combate o fanatismo sob todas as formas, cortando-o pela raiz. Anunciando a salvação para todos os homens de bem, assim como a possibilidade para os mais imperfeitos de chegar, por seus esforços, pela expiação e reparação, à perfeição única, que leva à suprema felicidade. Em lugar de desencorajar o fraco, encoraja-o, mostrando-lhe o porto que pode chegar. Ele não diz, fora do Espiritismo não há salvação, mas com o Cristo, fora da caridade, não há salvação. Fiz questão de fazer essa leitura, pois só esse tópico aqui, vocês podem ter meses de estudo. E ele foi suprimido. Por que liberdade? Pois não? Me permite, porque as pessoas que estão participando talvez não saibam dessa ideia central do nosso trabalho, que é para a gente vai acompanhar nos 2 livros, porque justamente o que interessou mais o estudo da Gênese, com até a orientação do Beto, foi essas distorções, essas omissões, né, Beto? Não vou nem falar distorção, não, omissões, que é de uma profundidade muito grande. Então nós vamos estar acompanhando nos 2 livros, não se preocupe quem não tem o original, nós vamos acompanhar, e eu vou acompanhar inclusive do meu, que não é o original, e nós vamos fazer o estudo junto, bem pontuado, é só para poder, que as pessoas que estão participando não sabiam disso, todas as pessoas. Pois bem. E é mais um motivo de interesse do nosso grupo. Desculpe e dá continuidade aí, obrigado. Não, é importante a sua ponderação, porque quando a gente traz o pensamento de Kardec nessa obra como a culminância, ele aqui está no grau máximo de sabedoria de toda a sua experiência como codificador da doutrina espírita. Então, esse livro ele tem que ser trabalhado com muito carinho, com muita atenção. E como eu disse para vocês e repito,
Não dá para estudar espiritismo com recortes. Porque quando nós nos deparamos com essa frase, só esta já é suficiente, que o espiritismo é uma proposta filosófica. Gente, isso aqui é de uma beleza. Ele vai trabalhar para a gente, por exemplo, quando diz: não um espiritismo ridículo inventado por uma crítica zombeteira, mas um espiritismo filosófico. Vocês são chamados, como nós estamos, a observar o espiritismo quanto movimento que é engrinaldado por muitas superstições, e algumas delas comportamentos, práticas que são ridículas. Quando nos deparamos com um conteúdo filosófico de profundidade, como que nós podemos discutir regeneração sem uma educação profunda da alma? E só para dar um exemplo, no nosso cenário, a regeneração é abordada para as massas sempre com aquela ideia de que o planeta é um planeta que era de expiação, depois ele foi prova e expiação e agora vai para a regeneração. Espíritos complicados vão ser expulsos. Olha, vai reencarnar uma legião de espíritos só top. Só gente assim, alta linhagem. Aí todas essas dificuldades não vão mais fazer parte. Você não vai encontrar com esses espíritos complicados no supermercado, na fila do banco. Não vai ter mais assalto. Gente, existem reuniões mediúnicas por aí que médiuns e dirigentes estão mergulhando numa lama fantasiosa que não tem absolutamente nada a ver com o espiritismo que Allan Kardec nos apresenta. Se você dialogar com as escolas filosóficas que enaltecem esse plano de transformação moral e associado com a informação que o espiritismo oferece sobre o ponto de vista da realidade dos espíritos, essas escolas explodem de qualidade. E nós, no movimento espírita, durante mais de 160 anos, nós flutuamos muito na periferia sem aprofundar no que realmente nos importa. Não é só o conhecimento de periferia que vai resolver os nossos dilemas. Qualquer proposta filosófica, não precisa de ir muito longe, que vai propor mudanças, ela vai dizer assim: conheça a ti mesmo. Porque se você não conhecer, como que você vai dominar? Como que você vai transformar? Transformar o quê? Ah, o homem velho, cheio de vício. E aí a gente fica flutuando, 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 e não sai do lugar. Então nós temos os espíritos que estão conosco dizendo: olha, chegou a hora. Chegou a hora do quê? Da gente saber realmente qual que é o significado da vida. Então nós temos vertentes que auxiliam, sem sombra de dúvida, no campo psicológico, no campo metafísico, ou seja, o diálogo com o mundo espiritual, sem dúvida alguma, é extraordinário o consolo, o contato com os espíritos, etc. Mas o que realmente nos importa é trabalharmos o nosso mundo íntimo e compreender o que vem a ser liberdade de consciência. Perceberam? O Pedro, que é um filósofo,
o Leonardo que gosta de versar aí por tantas sendas, não é? Todos vocês que estão no grupo sabem que nós temos um limite e precisamos sobrepô-lo. Nós precisamos de vencer essas barreiras. E isso só acontecerá a partir do momento em que você começar a dominar as forças da sua alma. Não adianta saber de mundo espiritual, de mediunidade, se a gente continua. Se nós continuamos famigerados de luz. Perceberam? Nós ficamos muito presos ainda naquela religião da heteronomia. Eu faço para ganhar alguma coisa, se eu não fizer, eu serei punido. Eu vou para o umbral, não tem umas expressões assim? Ou seja, o nosso debate ele ainda é muito mais irrigado por práticas de outras religiões do que efetivamente um espiritismo que propõe alçar novos voos, libertando-se. Então tem muito espírita, só para dar um exemplo, tem muito espírita aí no cenário polarizado de política, discutindo sexo dos anjos, misturando alho com bugalho e misturando o espiritismo com questões humanas, com leis, com regras, com instituições. Vocês querem um exemplo? Anota aí. Raquelzinha adora anotar. Outro dia me perguntaram, mas como é que é? Tem um espírita aí que eu gosto muito, mas ele fala de muita política durante os estudos dele. Qual que é a sua opinião? Eu vou repetir o que eu falei outro dia. Eu falei assim, olha, eu não posso julgar o comportamento de quem quer que seja. Estou mal dando conta dos meus. Mas eu queria te dar uma dica. Leia a questão 685 do Livro dos Espíritos, comentário de Kardec. Ele tem a resposta para a sua pergunta. E o que Kardec fala lá? Ele diz o seguinte, que o Espiritismo estuda as leis da alma. O estudo das leis humanas são tão imperfeito quanto as leis humanas. Nós não estamos aprendendo Espiritismo para ficar discutindo a Constituição brasileira. Justiça, liberdade, democracia. Isso é um diálogo dos homens. Mas eu sou espírita e estou no mundo. Ok. Seja cidadão do mundo. Faça suas escolhas. Mas nós não estamos aqui para isso. O Espiritismo não se propõe a isso. O Espiritismo está dialogando com a nossa destinação sob o ponto de vista eterno. O Papa é espírita. O Papa é sobre o espírito, a psicologia do indivíduo, a caminho da sua libertação. Essa obra, ela é impregnada de filosofia que liberta, que não aprisiona. Nós temos nesse livro, para caminhar para o fim do nosso encontro, abordagens extraordinárias, lembrando que o título é Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então, Gênesis, gerar vida, gerar a nova humanidade. Kardec estuda os milagres para dizer que não existem milagres, não existe sobrenatural. Existe explicação, ou não temos explicação porque nos falta conhecimento, mas que adquiriremos no tempo e no espaço. E as predições? A teoria da pré-cognição. Como existe a pré ou a retrognição, ver o passado, estudar o passado, mergulhar no inconsciente. Ir ao futuro é possível. Ele explica isso. Mas para quê? Por que ver o futuro? O futuro já está escrito. Estude a obra. Porque no livro anterior, ele trouxe a teoria moral espírita. A teoria moral espírita no livro Céu e Inferno, a segunda parte do livro, ele traz várias comunicações que corroboram com a teoria que ele apresentou.
E no livro A Gênese é um procedimento, é um processo que está dando sequência à teoria que foi escrita no livro Céu e Inferno. Que coisa complicada. Não é não. Você tem interesse em conhecer o Espiritismo? Não se dê por satisfeito em escutar os outros e você dizer amém. Primeira coisa. Eu vou falar para a Rosa, que está muito atenta no estudo. Muito obrigado, Rosa, pela sua paciência, por vibrar por nós e por ter bondade, né? Porque não é fácil escutar esse caboclo falando esse tempo todo, não. Mas, Rosa, eu vou te dizer uma coisa com muito carinho. Eu estou confessando a minha ignorância. Depois de 30 anos estudando essa doutrina. E esse cenário com essas novas informações me fazem cada vez mais apaixonado por Allan Kardec e essa obra. E quando Sócrates afirma, sei que nada sei, qualquer escola filosófica, para que o filósofo se dê bem, e filósofo, gente, não é acadêmico não, tá? Filósofo, na legítima expressão, que filosofia foi criada por Pitágoras, perguntaram para ele se ele tinha sabedoria. Ele falou assim, não, sabedoria dos deuses. Mas eu amo a verdade e por isso me aproximo deles. Vou em busca. Sei que nada sei, disse Sócrates. Agostinho falava o mesmo. Paulo de Tarso, nós estudamos as cartas de Paulo no canal Gênesis toda quarta-feira, e eu sempre inicio dizendo assim, estamos abrindo as portas da escola do filósofo Paulo. Porque ele é um campeão de indagações e as respostas se tornam orientações, mas nós não temos mais, com essa chave na mão, não temos mais condições de estudar Paulo como um religioso que está pregando para os outros, porque ele está falando para ele mesmo, o Cristo em mim é motivo de glória, com o amor do Cristo me constrange, não sou digno de ser chamado de apóstolo porque eu persegui o espinho na carne, eu carrego em mim. Ele tinha conflitos. E ao mesmo tempo ele elabora cartas sobre a inspiração de Jesus por informação mediúnica do Espírito Emmanuel. Mas como médium que está escrevendo, ele é o primeiro beneficiado. Então quando o Espiritismo nos apresenta Paulo de Tarso, não dá para estudar Paulo como aquele vaso abençoado que veio revolucionar o mundo. O símbolo de Paulo é da conversão, que se dá pela conversação. Filosofia é diálogo. Ele dialoga com ele dialoga com Cristo, ele dialoga com o Pai, ele dialoga com Gamaliel, ele dialoga com Áquila e Prisca, ele dialoga com Estevão, ele dialoga com Pedro, ele dialoga com Tiago, ele dialoga com Zacarias, ele dialoga com todos os personagens que me vêm à mente aqui. Mas ao mesmo tempo ele dialoga com você agora, porque ele quer dividir, ele quer compartilhar experiências. E existe uma mensagem publicada por Allan Kardec, que é a síntese de tudo que nós estamos equacionando na evolução. É uma passagem bendita que foi publicada como mais um item que corrobora com a questão 1009 do Livro dos Espíritos, assinada por Paulo. Ele diz assim: gravitar em torno da unidade divina, eis o objetivo da humanidade. Para isso são necessárias 3 coisas: justiça, amor e ciência. Mas 3 coisas são contrárias e opostas: a ignorância, o ódio e a injustiça. Isso é filosofia pura. Ele está falando da ida e ele está falando da resposta.
Você supera, você vence transcendendo, modificando. Então você parte da ciência para vencer a ignorância, mas a ignorância fará parte do caminho da ciência o tempo todo, porque senão deixa de ser ciência. As contradições, os opostos. Ciência é dualidade, é contraste. Para valorizar as cores, nós precisamos de muitas cores. Não é assim? A vida é cheia de contrastes. Filosofia pura, amigo. Isso é extraordinário, a gente beber dessa fonte. Então eu gostaria de, com um pesar no coração, mas feliz por estar com vocês, pesar porque acabou meu tempo. Feliz, agradecido pela oportunidade, mas eu tenho obrigação de encerrar com o nosso mestre Kardec. Quando nos incentiva, na introdução do Livro dos Espíritos, quando ele vai falar sobre o Espiritismo, vai a dica, item 7º, o item 8º, o item 16, 17, ele diz assim, que a ciência espírita, como qualquer ciência, nós não vamos aprender de uma hora para outra. É necessário um estudo cuidadoso, criterioso, para aprofundar. E ele diz assim, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Essa frase é extraordinária dos educadores. Se você começou, como eu, o estudo sério, ele vai se agigantando pela seriedade que a continuidade sugere. Depois que você bebe dessa fonte, você não consegue beber de outra. Sobre o ponto de vista da essência. Mas se você quiser conhecer o Espiritismo, eu vou te dar uma dica que derruba todos os meus conceitos, tudo que eu versei durante muitos anos, principalmente nos primeiros movimentos do Espiritismo. Eu achava que o Espiritismo era tudo. E todos os dias eu aprendo uma frase que Kardec diz, que o Espiritismo não tem a palavra final. Que o Espiritismo não é a única verdade. O Espiritismo vem colaborar. Portanto, não se detenha apenas no Espiritismo. Estude as filosofias, as religiões, as tradições. Com essa obra espírita na mão, no coração, eu não tenho dúvida que você pode muito, porque o conhecimento é o maior poder que o homem pode adquirir. E o mundo materialista quer impedir. As ideologias estranhas querem nos emburrecer. Como que elas fazem? Elas nos confundem com argumentos muito convincentes. Você sabe que 2 mais 2 é 4, mas tem muita gente que consegue te convencer que 2 mais 2 é 5. E tem hora que esse desvio de percepção, de cognição, coloca o indivíduo numa cadeira de extrema limitação, de se sentir burro. Estou a usar uma expressão antiga. Empacado, porque o burro empaca. É nesse sentido. Não é desinteligente. É porque ele firma e não sai. E a gente pode perder o objetivo que nos propomos. A crença que nos emula. Por isso, amigos, Gênese, ou a Gênese, é gerar uma nova humanidade. É gerar um novo homem. E para conseguir, agiganta-te com o Cristo, que caminhou eretamente, inspirado pelas estrelas, com os pés firmes na terra, ele subiu ao monte para ser crucificado. A cruz que representa para os egípcios a roda da vida. Pense nisso.
e vamos deixar a cruz dos romanos, das tradições antigas, do sangue, da morte, pelo caminho. Agora é para voar ao inimaginável. Que Deus abençoe a esse grupo para que vocês possam caminhar confiantes no apoio espiritual, confiantes que as verdades chegam no momento oportuno e que o espírito da ciência faça sempre parte para que a gente domine também as emoções, as preferências que possam criar divisão. Em determinados momentos, amigos, nós somos obrigados a trazer alguns elementos, mas sempre com o intuito de construção e não de desconstrução, de preconceito, de ataques, nada disso. Mas eu vou terminar inspirando-me num ensinamento de Marco Túlio Cícero, estoico romano, o grande Cícero, quando, certa feita, perguntaram para ele se ele amava mais a verdade ou aqueles corações queridos. Ele disse, primeiro a verdade, depois os corações queridos. Por quê? Porque sem a verdade jamais é possível amar. Não dá. A verdade é tudo. Não é a verdade racional, fria, não. Ele está falando da justiça. Justiça divina, que está esculpida na sua consciência. Minha amiga, meu amigo, coordenadores desse grupo, nós agradecemos a oportunidade e vamos nos despedir, como sempre o faço, com o selo do nosso projeto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam. Ave Cristo. Os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.